Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje será de língua portuguesa. Hoje, 15 de 6 de 2020. Nosso conteúdo de hoje será o estudo do texto Descobrindo Histórias e Autores nas páginas 36 até 39 do livro. O tipo de texto que iremos estudar é uma postagem de blog. É um texto digital vinculado na internet que serve como meio de comunicação. Os blogueiros, autores do blog, fazem postagem de textos, imagens, vídeos relacionados aos mais variados assuntos. Essas postagens podem ser lidas por qualquer pessoa e esses leitores podem interagir com o autor do blog, fazendo comentários nas postagens. O assunto do texto que vocês irão estudar é os 30 melhores livros infantis de 2017. Então, leiam o texto sem pressa, ok? O texto completo apresenta os 30 melhores livros infantis de 2017, mas na listagem que vocês irão ler no livro de vocês só irão encontrar as 5 obras indicadas para leitores a partir de 8 anos. Então, leiam o texto de vocês no livro bem direitinho, sem pressa, para responder as questões a seguir, ok? Lembrando que muitas vezes a interpretação de texto requer mais de uma leitura, certo? Então, se precisar, leiam o texto novamente, sim, ok? Então, agora, nossa atividade na página 39 do livro. Estudo do texto, questão número 1. Responda de acordo com o texto postado no blog, ou seja, esse texto que vocês estão lendo no livro, certo? Letra A. De que assunto trata a publicação? Ou seja, de que assunto trata esse texto? Letra B. Quem foi o responsável pela publicação desse texto? Essa informação geralmente se encontra no final do texto que vocês estão estudando, certo? Questão número 2. De acordo com a postagem, ou seja, de acordo com o texto que vocês estão estudando, escreva o nome do livro que trata, letra A, de personagens engraçados, letra B, de conflitos familiares, letra C, de medos e letra D, de relação de pai e filho. Então, cada livro que eles resumiram, né, para escrever no blog deles, trata de algum assunto. Então, vocês vão ler o texto no livro de vocês e ver sobre o que cada livro desse fala a partir do resumo que eles fizeram do livro e coloca o título do livro em cada uma das opções adequadas, ok? E a questão número 3 do estudo do texto. O resumo do primeiro livro diz que o pai deu ao filho o nome de Rosa em um endoidamento. A palavra endoidamento está entre aspas por se tratar de uma criação do autor. O que você acha que ela significa? Então, vocês vão ter que responder o que vocês acham que a palavra endoidamento significa. Agora, uma atividade valendo pontos para a disciplina de língua portuguesa. Atenção! Vamos lá. Então, o primeiro passo da nossa atividade é: escolha um dos livros de literatura comprados esse ano na escola. Então, aqueles livrinhos pequenininhos de história, certo? Que vieram com o livro de vocês, de estudo de vocês, certo? Então, vocês vão escolher um dos dois. Aí é a critério de vocês que escolhem, certo? Depois, leia a história com atenção, certo? Se preciso, leia mais de uma vez até entender a história todinha, ok? Quando você entender a história, então o próximo passo é: faça um resumo do livro com suas palavras, para que alguém se interesse em ler o livro também, mas não conte o final da história. Então, não adianta pesquisar em outras fontes que eu vou saber, ok? Tem que ser um resumo com as palavras de vocês, tá certo?
Não precisa ser um resumo grande, certo? Um texto grande. O importante é que vocês, com suas palavras, falem sobre o que se trata a historinha que vocês leram, certo? Bem direitinho. Só não pode contar, como eu já disse, o final, para não estragar a leitura de alguém que se interesse pelo mesmo livro que você leu, certo? Pode pedir ajuda a um adulto, certo? Uma pessoa que vocês queiram que ajudem vocês, tá bom? Só não pode pesquisar em outras fontes o texto pronto, porque senão não vai ganhar a nota, tá bom? Escreva a versão final no caderno, na disciplina de língua portuguesa ou produção textual, ok? Modelo de organização final. O que é isso? Quando vocês tiverem o texto pronto, certo? De vocês, o resumo pronto, então vocês vão passar esse texto a limpo. Então, a primeira parte é fazer o cabeçalho na disciplina de língua portuguesa ou produção textual. Então, quando o resumo de vocês estiverem pronto, certo? Que vocês tiverem lido o livro, tiverem escrito o resumo do livro, então vocês vão passar o texto a limpo para me mandar a foto, certo? Quem puder colocar uma imagem da capa do livro seria ótimo, mas se não puder também não tem problema, certo? Então, o primeiro passo é colocar o título do livro depois do cabeçalho, certo? Aí aqui o título, ó, na capa. Rita tem medo. Próximo passo, colocar o nome da editora do livro, certo? No nosso caso, a editora Abacate, ó. Está aqui na capa do livro. O texto é quem escreveu o livro, o autor do livro, certo? No nosso caso aqui, foi o Christian David, tá vendo o nome dele aqui, ó, na capa? Depois as ilustrações, quem fez as ilustrações, ou seja, as imagens que tem no livro. Foi Rogério Coelho, certo? No nosso caso está aqui também, ó, ilustrações. Se vocês não acharem essas informações aqui na capa, pode abrir o livro, que ele pode estar na contracapa ou nas primeiras páginas do livro, certo? Geralmente sempre é para ter essas informações ou na capa, tanto na capa como dentro do livro também, certo? E em seguida, né, deixa uma linhazinha, tanto aqui depois do título, como depois dessas informações, para escrever o texto que vocês escreveram, o resumo do livro, tá bom? Mas, professora, eu tenho que fazer desses livros, não posso escolher outro livro? Se vocês tiverem outro livro em casa, certo? Interessante, que vocês gostam de ler, de uma historinha muito legal que vocês gostam de ler, sim, vocês podem fazer o resumo desse livro sem problema nenhum, tá certo? É só seguir o mesmo passo a passo que eu mostrei até aqui, tá bom? Data de entrega da nossa atividade, 19/6/2020, sexta-feira, ok? É para até lá vocês mandarem para mim. Por hoje é só, meus bonitos. Obrigada. Não esqueçam de me mandar as atividades respondidas e nem esqueçam de fazer essa também, que vale nota na disciplina de língua portuguesa e é importante sim, ok? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.